Olá, Olá, tudo bem? tudo Bom dia. bem? Um prazer. Um prazer estar aqui com vocês nesse início de tarde. Um prazer todo meu. Obrigado pela sua presença. Vou me apresentar um pouquinho, também deixo aberto depois para você falar. Eu sou o Daniel Raoni, essa aqui é a minha página, uma página de Instagram onde eu falo mais sobre política, sobre aquelas coisas que eu gosto. E especialmente nesse momento de pandemia, Fabiane, a gente está tentando trazer assuntos interessantes, iniciativas legais para apresentar para as pessoas, para terem conhecimento. E quando eu fiquei sabendo do projeto Cidadania Ativa, eu falei, caramba, que negócio legal que tem aqui próximo da gente, as pessoas precisam saber mais. Vou deixar você se apresentar um pouquinho, tá bom? Tá ótimo. Gente, então, eu sou a professora Fabiane, lá da UF, né? Daqui de Macaé. Eu sou doutora em Direito, leciono Direito Constitucional, sou concursada em Direito Constitucional e Direito Administrativo, mas leciono Direito Constitucional, efetividade dos direitos sociais. Então, a minha linha de pesquisa é mais voltada para essa área, né? Meu doutorado foi lá pela UERJ, dispenso doutora, porque eu acho que a única coisa, a única diferença é que eu resolvi estudar um determinado ramo um pouquinho a mais, né? Mas eu acho que somos todos iguais e o que eu penso enquanto projeto, inclusive acadêmico, é essa aproximação com a sociedade. Então, a utilização de um linguajar que seja claro, uma utilização de medidas que sejam mais claras. Então, esse aqui é meu trabalho. O direito ele precisa deixar de ser muito erudito e inacessível para as pessoas, né? Aquele palavreado que a gente. Eu também sou advogado, que a gente vê no Jornal Nacional, quando aparece uma explanação na STF, você vê que as pessoas nem entendem o que eles estão querendo dizer. Claro que tem toda uma necessidade de ser assim lá na corte, enfim, mas é bom que o cidadão entenda o que está sendo discutido, o porquê de cada coisa. Fabiane, Exatamente. E aí, Daniel, eu acho que tem uma coisa fundamental que eu acho no direito, e a gente usa no projeto, a gente já vai começar a falar dele, né? Que é usar esse linguajar que não seja um linguajar necessariamente técnico, com aquele monte de latim que a gente gosta no direito, né? Exatamente porque quando a gente usa um linguajar técnico, a gente exclui pessoas, né? E a gente já tem muita exclusão na sociedade, o que a gente precisa, na verdade, é a inclusão. verdade, verdade. Então explica um pouquinho melhor como é que funciona o Cidadania Ativa, como é que ele surgiu. Então, o projeto está vinculado ao curso de Direito da UF em Macaé, né? Ele nasceu em 2017 e a ideia inicial do projeto é ida para as escolas municipais promovendo um debate da base do direito constitucional, né, de direitos e deveres previstos no texto da Constituição, exatamente para dar oportunidade para que essa cidadania seja exercida de modo adequado. A gente entende que ir apenas de 2 em 2 anos, no nosso caso, né, 2 na área federal e mais 2 depois a cada 4 anos, cada eleição, né, exercer a cidadania não é um exercício de cidadania adequado. A gente entende que cidadania se exerce no dia a dia, se exerce na preservação de direitos, no respeito dos deveres, inclusive. Então, a gente fala tanto de direitos quanto deveres, e falamos em várias áreas, né? Então, falamos desde a área de direito ambiental, até a área penal, até a área do consumidor. Falamos as bases daquilo que o texto da Constituição traz, exatamente para fazer com que esse aluno lá da educação básica, da Fundamental 2, tem uma possibilidade de exercício na sociedade mais adequada. Poxa, muito interessante. Você falou algo que eu gostei muito aí, da cidadania que é nossa no dia a dia e não só no momento da votação, que é importante, uma demonstração de um ato de cidadão, mas que não se resume a isso. O eleitorado. Pois não, pode falar. Não, então, não só no acréscimo, né? Por exemplo, nós temos canais que a população precisa se engajar, por exemplo, os conselhos municipais, né? Eu sou membro do Conselho de Meio Ambiente de Macaé. Existem canais que a população precisa se conscientizar que ela precisa ocupar, né? Então a gente conversa muito sobre isso, né? Eu acho que demonizamos muito a atitude de participar da política, enquanto a origem da política nada mais é do que
criar possibilidade de políticas públicas adequadas para aquilo que a gente entende de um contexto que tem que ser coletivo, né? Então, é claro que a partir do momento que o cidadão se retira e apenas dar na mão da escolha do seu representante aquilo que ele deve fazer, a gente simplesmente depois só chora, né? Só lamenta quando as decisões são equivocadas. A gente vai esperando de eleição em eleição para modificar. E nessa linha de pensamento, o cidadão, quando ele não tem nem uma introdução, ele não sabe nem o porquê dele estar participando de determinados atos, ele vê aquilo como desnecessário e negligencia. Em Macaé, a gente tem audiências públicas que são esvaziadas. Quando tinha um orçamento participativo mais pujante, ele era esvaziado também. As pessoas não entendem para que aquele instrumento funciona. Se eu não sei para que funciona, por que eu vou me interessar? Como é que eu vou participar? E a importância de você tratar isso no início da juventude desse indivíduo, talvez ele esteja começando a vida política dele, a possibilidade de votar. Então ele, opa, calma aí, deixa eu entender. Esse camarada, ele está se candidatando para resolver essa questão. Ele pode legislar nesse ponto, esse já é em outro âmbito. E são conceitos, eu vou até pedir para você dar a sua experiência de quem vive isso, que muitos não têm noção nenhuma, né? A grande maioria da população não tem. E muitas vezes a gente traz uma polarização para a sociedade exatamente por ausência de conhecimento, né? Eu acho que se a gente esclarece o que cabe ao vereador, o que cabe ao deputado estadual, o que cabe ao senador, o que cabe ao governador, o que cabe ao prefeito, né? Se a gente começa a esclarecer para a sociedade o que constitucionalmente é previsto, e se a gente não concorda, a gente tem que usar as vias legais, constitucionais, para se mudar a legislação, né? E não apenas reclamar dela, não adianta, né? Então, uma das coisas que tem como base também o projeto, logo de modo inicial, é esclarecer sobre essa separação dos poderes. Qual é a função do Poder Executivo, qual é a função do Poder Legislativo, qual é a função do Poder Judiciário, exatamente para que não tenha esse conflito. O sentimento que eu tenho de como quem já foi candidato uma vez, na última eleição eu pude ser candidato, é que as pessoas não têm noção de quais são as funções, por isso elas criam expectativas equivocadas de que você vai resolver problemas que você não tem competência para isso, e depois ela fica insatisfeita. É uma bola de neve. Claro também que eu não quero culpar a população. Tem muito candidato, homens públicos irresponsáveis que prometem aquilo que não é da sua alçada. Mas se todas as pessoas soubessem, seria mais fácil de falar, opa, amigo, você está passando do limite, não é bem isso que você vai fazer. Exatamente, exatamente. Então, essa é uma das funções, né, do projeto, trazer de modo mais acessível aquilo que o texto da Constituição traz enquanto direitos e deveres. Muito bom. E em Macaé, já foi feito em que escolas? Onde vocês já conseguiram? Então, nós temos uma parceria, né, com a OAB Jovem. Então, a gente tem advogados, jovens advogados, principalmente ex-alunos da UF, né, que entenderam essa responsabilidade da universidade no retorno para a sociedade macaense, da sua responsabilidade social. Então, mesmo não mais ligados à graduação, eles contribuem de modo efetivo no projeto, indo aos debates. E esse projeto nasceu em 2017, né? Então, ele teve atividades em 2017 e teve em 2019. Em 2018, eu estava coordenando o curso de Direito, coordenei durante 6 anos. Mas em 2018, a gente teve que fazer uma série de reformulações do currículo, e aí eu não consegui colocar o projeto em prática, porque ele demanda uma supervisão, ele demanda muita responsabilidade no treinamento da equipe, para que não seja passado questões equivocadas, né? Então, eu fiz atividades em 2017 e 2019 na escola Ancira Gomes Pimentel, que foi muito legal. A parceria da escola, a escola é aberta a muitos projetos, a gente sente, né, na pessoa do Éder, diretor, e de todos os outros adjuntos, essa abertura da escola. É claro que no final do ano passado a gente acabou tendo uma série de dificuldades em virtude de muitas atividades que os alunos estavam envolvidos, mas esse ano a gente já teve que reformular, né?
Uhum. E esse ano como tá sendo alguma coisa desenvolvida? Vocês estão conseguindo implementar de algum jeito? Não tinha como, né, ficar... na verdade, a gente precisa até esclarecer, né, que o professor, ele não tem só por função, o professor federal, né, só por função lecionar em sala de aula. Ele se envolve em projetos de pesquisa, ele se envolve em projetos de extensão, que é o caso Cidadania Ativa. Qual é a diferença na prática, né? Extensão é tudo aquilo que é retornado, que é voltado para a sociedade como um todo, como é o caso Cidadania Ativa. Então, na verdade, os professores continuam trabalhando com as suas funções, inclusive administrativas. E o projeto de extensão está sendo tocado. Ele teve que ser reformulado, porque ele também, a nossa previsão era tentar fazer a aplicação junto ao CAP esse ano. No entanto, em virtude da pandemia, a gente teve que reformular. Reformulamos apenas com atividades online. Então, de 15 em 15 dias, nós temos debates online, em que são chamados convidados, né, para falar de temáticas específicas. Então, por exemplo, a gente já teve uma quarta-feira, sempre é quarta-feira à noite, 7h30 da noite, né? Então, quem tiver interesse pode entrar lá no perfil também do projeto. Eu sempre divulgo no meu perfil pessoal, mas também do projeto, que é o Projeto Cidadania Ativa. Nós já tivemos, por exemplo, sobre violência doméstica. Muito legal, trazendo uma juíza que tem essa vivência. E assim, é importantíssimo a gente trazer essa temática da violência doméstica, que tem aumentado muito nesse momento de pandemia. Então, a gente está puxando temáticas que são importantes nesse momento de pandemia. Na semana que vem, por exemplo, nós temos um debate sobre intolerância política e cidadania. É importantíssimo a gente debater intolerância, né? Enquanto a gente continuar sendo intolerante, não escutando o outro, não refletindo, a gente não consegue construir um projeto de país. Já tivemos, por exemplo, também discussões sobre as bases para desenvolvimento sustentável da ONU, né? Temos uma outra previsão discutindo o direito de família, e as questões envolvem a pandemia, como questões de guarda, né? Então, tudo isso exatamente voltado ao entendimento de que você só pode exercer sua cidadania de modo pleno se você tem noção desses direitos e deveres no âmbito da sociedade. E por isso, nesse momento de pandemia, a gente teve que reformular para um projeto essencialmente online. Não, perfeito. E eu, humildemente, me coloco à disposição para ajudar na divulgação também. Ótimo. Sempre que tiver um tema, você me manda, eu faço questão de colocar aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, me coloco à disposição para ajudar também no que precisar. E o Cidadania Ativa, ele é feito por ex-alunos ou por convidados? Qualquer pessoa pode tentar colaborar com vocês, ajudar? Então, nós, em 2017, 2019, nós tivemos a atuação de ex-alunos que eram advogados, já ligados ao AB Jovem, que se voluntariaram ao projeto. Só que nós temos uma quantidade de alunos que são alunos voluntários do projeto. Nós não temos bolsistas, né? Hoje a gente sabe que é muito difícil conseguir bolsa para os nossos alunos, né? A gente se submete, por exemplo, as bolsas desse ano ainda não saíram, né? Exatamente pela questão mesmo de aplicação de recursos financeiros na universidade. Então, só que os alunos se interessam muito em realizar o projeto de modo voluntário. Então, a gente faz uma seleção. Olha, vejam, a gente tem que fazer uma seleção de tantos são interessados em participar do projeto. Explicamos as bases do projeto, quais são os fundamentos, quais são os limites do diálogo dentro do projeto, né? E, a partir daí, vamos até as escolas. Como esse ano nós não estamos executando na escola, a gente está abrindo temáticas para debates virtuais. E aí, sim, todo mundo que quiser colaborar, que tiver interesse com alguma temática específica, que entende que pode, sim, colaborar com esse debate que envolve cidadania, pode me procurar por direct, né? Pode entrar em contato com o Daniel, que pode fornecer meu WhatsApp, e a gente conversa, sim, para estruturar aí um debate online. Vai ser um prazer. Que bom, que bom. Murilo fez uma pergunta interessante. Você falou que a partir do segundo ano do fundamental, aí ele pergunta qual a faixa etária do público-alvo do projeto, mais ou menos que idade? Então, a gente fez uma análise que a aplicação inicial deveria usar como termômetro aquele parâmetro que ainda envolve um conceito de criança.
que é até 12 anos pelo ECA, né? Então, em torno de 11, 12 anos, quase chegando na adolescência, é um pré-adolescente. Foi essa faixa etária que a gente... Mas como, na verdade, a gente sabe que tem crianças que acabam perdendo de ano, né, e que estão na mesma turma, etc., a gente acabou tendo crianças um pouco mais velhas, né? Mas a gente puxou como foco no ano passado pegar os representantes de turma. Isso foi muito legal, os representantes de turma de Fundamental 2. Então, a partir daí, nós tivemos 11, 12, 13, 14, 15 anos juntos podendo debater. Ah, muito bom, muito bom. Eu estava lendo aqui nas anotações que eu fiz que o projeto também fomenta a criação de grêmios estudantis, né? Nas instituições de ensino, no caso, que foi na Ancira, que deve ter sido iniciado. Como é que vocês colaboram para o surgimento disso? Então, na verdade, o Grêmio é essa representação máxima dos estudantes no âmbito da escola, né? A gente fomenta a estrutura de Grêmio através de debates sobre estatuto, quais são os limites de um Grêmio, como que efetivamente é possível se criar esse Grêmio, a parceria junto à direção da escola para que esse Grêmio realmente venha a existir, tudo isso é estimulado. Porque a gente entende que quando o aluno tem a possibilidade de exercício desses direitos e deveres nesse microcosmo que é a escola, nessa microsociedade que é a escola, ele vai exercer de modo muito mais efetivo no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Então, a gente entende que o Grêmio pode ser um primeiro estágio para o exercício constitucional adequado, né? Não, sem dúvida. Esse micro-organismo, a escola, ela serve para a gente fazer, entre aspas, um treinamento da nossa vida. É a convivência em sociedade com o seu colega, o aprendizado, o seu trabalho de casa, é uma forma de você ter noção da sua responsabilidade. O Grêmio ele pode trazer uma política com P maiúsculo para dentro da escola, a política de levantar as demandas dos alunos, saber o que priorizar, e vai ter um ganho para a vida desse jovem por muito tempo. No futuro ele vai se tornar um eleitor mais consciente, um cidadão mais consciente dos seus direitos e deveres, que é o que é a cidadania. Exatamente, porque a gente precisa desvincular que Grêmio é um pré-partido político, né? Não é isso. Pelo contrário, Grêmio deve ser apartidário, deve ter, na verdade, uma responsabilidade no exercício e no estágio para essa cidadania ativa na sociedade ser exercida de modo adequado. Não, sem dúvida. E no decorrer da vida desse jovem, ele vai mudar de opinião muitas vezes. O que talvez seja interessante para ele hoje, ideologicamente falando, no futuro pode não ser mais, ele mudar de opinião é do processo. Daniel, eu dei risada aqui, porque a Isa falou que está com ciúme. A Isa é uma ex-aluna querida, a gente fez uma live deliciosa, também trata muito como você sobre essas temáticas que envolvem cidadania, democracia. E aí, assim, obrigada, Isa, por ter passado por aqui. A Isa é minha colega do Renova. A gente fez o Renova. Eu sei. Ela é uma pessoa muito, muito inteligente, uma mulher sensacional, aí, militante. Muito bom ter a presença dela. Honra essa conversa, não tenho dúvida. E falando um outro aspecto do projeto, que eu acho que tem muito valor, tirando um pouco do aluno da escola para o aluno universitário, para o futuro advogado. Você fazer parte de um projeto desse te traz uma sensibilidade e às vezes te apresenta uma realidade de conhecimento ou de problemas que você não necessariamente vai ter na sala de aula. É diferente. Você ouvir esse problema e estar ali cara a cara com um representante de turma desse que pode falar que na casa dele ele não tem condição de fazer determinada coisa, porque o pai não permite, ou porque a realidade dele é muito triste, muito dura, né? Ou porque não tem saneamento básico. Isso. Né? Então, assim, essa troca é fundamental. A gente entende lá no curso de Direito que a gente precisa formar operadores do direito voltados para uma realidade crítica, voltados para um cunho que entendam o contexto social que eles estão vivendo.
né? A gente não quer formar pessoas que não entendam que nós temos sim uma sociedade desigual, que nós temos uma sociedade que precisa de operadores sensíveis a essa temática, né? Então, é importante que o aluno vá até de encontro a essas realidades, porque muitas vezes ele não vivenciou. E às vezes, Daniel, é muito cruel a gente cobrar uma determinada postura de uma determinada pessoa se nunca na ponta ela vivenciou. No entanto, a gente pode cobrar sim a ida dela para vivenciar isso, né? Então, eu acho que faz parte também da extensão essa vivência junto à sociedade de Macaé das várias possibilidades que a sociedade vivencia, né? Seja nas questões voltadas ao petróleo, seja as questões voltadas às questões da saúde, as questões sociais. Então, eu acho que o aluno precisa estar inserido nisso. Precisa, deve. O operador do direito, como você citou, eu complemento que ele é um camarada, ele é um profissional que busca a justiça. Então, para você buscar aquilo que é justo, que é correto, a gente precisa conhecer. Você talvez nunca consiga se colocar no lugar daquele que sofre, mas você passa a entender melhor a cabeça dele e tem um pouco mais de sensibilidade com o que o outro vive. É fundamental para determinar o que você acredita ser justo ou não. Sem saber direito o que o semelhante passa, aquilo que ele sofre, a gente se distancia muito e fica da frieza da lei, das normas, sem entender o ser humano que está por trás daquilo ali. Exatamente. Então, é fundamental. Fundamental essa formação múltipla desse operador do direito. Muito bom. E vocês já receberam algum feedback positivo dos pais desses alunos? Alguma experiência? Fala, meu filho aprendeu aqui e depois, né, em tal situação, ele colocou em prática. Porque isso é interessante. Então, eu já recebi feedback de professores e da direção. Assim, eu não senti essa proximidade tão grande da família, o que é tão importante, né? Da família dentro da escola. E depois que você me fez essa pergunta, eu acho fundamental a gente talvez levar isso, fomentar isso para um trabalho dentro das famílias, né? Exatamente para deixar claro do que a gente está falando, né? Então, eu acho fundamental isso. Mas a gente teve muito feedback dos professores, porque a gente trabalhou lá no projeto, trabalha no projeto, inclusive a forma de peticionar. O que é peticionar? É escrever. Então, a gente é alinhado com professores de português, né, de história. A gente, por exemplo, ensina sobre o regimento escolar, as obrigações e direitos diante do regimento escolar. E, diante disso, como que ele deve peticionar? Como ele deve pedir determinada coisa? Quais são os direitos dele, né? E, olha, vejam, é claro que a escola precisa entender que ela está formando pessoas que sejam pessoas que entendam direitos e deveres. Então, a escola também vai ter que ser cobrada muitas vezes nas suas atribuições. No entanto, isso é um bem para a sociedade, né? A cobrança, que no começo pode causar um desconforto, ela depois ajuda no crescimento, na melhora. E mais uma coisa muito interessante que você disse, fazendo um paralelo com o que a gente vive no Brasil hoje, às vezes o cidadão ele tem demandas que realmente são justas, mas eles pedem ou se manifestam de maneira errada. Né? Que pode ser a mesma coisa do aluno. O aluno ele vê um problema acontecendo na escola dele, mas, poxa, aluno, tá certo, você tem razão. Esse problema precisa ser melhorado. Mas como que você vai pedir? Como é que você vai reivindicar esse direito que você tem da maneira que o regimento da escola, ou da maneira legal, né? Isso é ótimo. Eu estou encantado com tudo que você está explicando hoje. Estou achando extremamente interessante. Agora, uma pergunta um pouco mais difícil. Eu sei que é um assunto delicado. A gente hoje no Brasil vive uma polarização política enorme. Constantemente o assunto de doutrinação em escola, porque essa linha política faz doutrinação, ou nas universidades federais, como a UF, por exemplo. E como é que vocês tomam um cuidado
para que não tenha esse tipo de crítica no projeto Cidadania Ativa? Então, além da estrutura escrita do projeto, porque para a gente realizar um projeto, a gente passa por instâncias dentro da UF, né? Instância departamental, instância da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, para cadastrar o projeto. Além da gente escrever que todo o projeto tem como base os fundamentos constitucionais e nenhuma vinculação partidária, a gente deixa isso muito claro no treinamento dos nossos alunos, na escolha das pessoas que estarão junto aos debates dos projetos. É claro que, num momento, por exemplo, em relação a um debate online como esse ano, é até interessante a gente colocar pessoas com posicionamentos diferenciados dentro de um debate. Mas isso não significa que estará sendo feito ideologia partidária. A gente é extremamente contra a se pregar ideologia partidária. A gente entende que a gente precisa de menos polarização e mais união, né? Não é polarizando, não é debatendo radicalismos que nós vamos conseguir nos unir enquanto sociedade e enfrentar os reais problemas da sociedade. Então, isso fica muito claro desde os treinamentos. Na nossa primeiro encontro com a direção, a gente deixa isso muito claro. É claro que eu nunca tive que dar nenhuma advertência a aluno, voluntário a respeito disso, mas se viesse qualquer tipo de notícia a respeito disso, ele seria notificado e retirado do projeto, porque quando ele adentra o projeto, ele entende que não é possível se fazer ideologia partidária. Até porque eu não acredito em ideologia partidária no país. É verdade, não, é uma crítica muito pertinente, é difícil acreditar. Mas o interessante, e estava na sua explicação também, é que pode ter, na verdade é bom que tenha pensamentos diferentes, pessoas que não pensem, né, óbvio, em consequência disso, não pensem igual, porque você vai permitir também que esse cidadão ativo, que é o aluno que está aprendendo, ele faça a sua própria escolha do que acha certo ou não. E é ótimo que seja assim, porque a vida vai impor que ele faça essas escolhas mais na frente. Apresentando os caminhos de uma maneira responsável, como eu tenho certeza que é feito, e diferenciando conceitos de ideologia partidária, só tem a ganhar. Só tem a ganhar, e no futuro esses cidadãos serão menos polarizados. Mas, Daniel, assim, nas escolas municipais, a gente nem entra em debate partidário, a gente nem entra em debate de conflito ideológico. Porque a gente entende que essas crianças precisam primeiro ter um contato com a norma nua e crua, sem uma interpretação com ideologia A, B ou C. Então, assim, nas escolas, eu falei dessa possibilidade que a gente está fazendo esse ano. Muitas vezes, diante de um debate, trazer posicionamentos, porque a gente abre, então, para debate mesmo. Então, as pessoas que estão participando podem fazer perguntas, podem discordar, podem colocar seu posicionamento. Então, esse ano, como está aberto para toda a sociedade brasileira o projeto, né, porque precisa de uma inscrição e é aberto para qualquer um se inscrever para participar. Nós temos um limite de 250 pessoas online, então tem cadastro, né? Então é emitido certificado, tudo bonitinho de participação. Nesse momento, em 2020, que a gente está abrindo para essa possibilidade. Porque na escola municipal a gente precisa ter muita responsabilidade, né? A gente precisa entender que não dá para trazer um viés A, B ou C para o aluno. A gente precisa trazer o texto nu e cru da Constituição, só isso. Não, e até porque, pela idade, e trazendo o texto nu e cru, você está dando aquela base que até o desenvolvimento na escola, de conceito de história, geografia, de entender tudo que está por trás, ele vai ter mais embasamento para receber aí sim dos caminhos que são os corretos, o encaminhamento político e ideológico que ele preferir, né? Até porque... E muitas vezes... Os partidos estão aí para isso, né? Não cabe a cidadania ativa necessariamente. Os partidos estão aí para isso. A função deles
ensinar os conceitos e o que eles acreditam que é o correto. O que eles pensam, né, enquanto diretriz ideológica, mas aí não cabe à universidade, né, esse exercício. E a gente entende que o projeto ele tem exatamente isso, discutir as bases. Mas você falou uma coisa muito legal, que é oportunizar esses alunos a depois refletirem em outras disciplinas aquilo que ele está vendo dentro do projeto. E aí sim, aí é uma ginástica que o professor, né, que está mais ligado à sociologia, que está mais ligado lá à história, vai fazer uma reflexão e ele vai linkar. Mas é interessante que quando ele começa a ver o texto da Constituição, ele vê que é muito programática. Né? Nós temos aí uma série de direitos previstos e muitas vezes ele fala assim, mas isso aqui está previsto, mas né, a gente não tem na prática. E aí a gente fala exatamente isso, nós precisamos lutar por eles. Né? E como que a gente luta? Fazendo boas escolhas, né? Assumindo os espaços públicos que a população precisa assumir, seja nos conselhos, seja nas reuniões públicas, nas audiências, né? Seja num orçamento participativo. Então, é exatamente isso que é passado para o aluno. Ah, mas esse direito aqui eu não concordo. Ah, tudo bem, você não concorda, mas qual é o caminho? É queimar o texto da Constituição? Não. O caminho é você escolher um representante que entende que esse ponto também é errado como você, porque você tem direito a isso, mas o caminho não é queimar a Constituição, é você buscar um representante que vá lutar para mudar esse direito. Agora, ir de encontro a esse direito, fazendo com que ele não seja cumprido, aí já não dá. Um cidadão mais crítico e político fora do período eleitoral, né? Em vez de você ter 1 mês e meio de um cidadão mais consciente, buscando informações e escolhendo melhor, você tem ele 3 anos e 9 meses muito mais envolvido. O ganho é imenso, é muito maior, até porque no processo eleitoral, a maioria dos candidatos apresenta... A maioria não, você vai falar que 100%, porque isso é parte de um convencimento do voto também. Ele tenta apresentar as suas melhores características. E durante os 3 anos... O marketing político serve para isso, né? Serve para isso. E durante os 3 anos e 9 meses, cabe a nós, cada um de nós, cidadão, olhar atentamente se o marketing político fez um bom negócio ou se ele só... o marketing político fez um bom trabalho. É uma figurinha bonita, né? É uma figurinha bonita. O que tem por trás desse conteúdo? Né? A gente vai ganhar muito quanto país se nós passarmos a nos preocupar mais com os 4 anos de mandato do que com o processo eleitoral. Não tenho dúvida. Então, a Isabela, que estava por aqui, né, ela tem feito alguns podcasts, algumas gravações, exatamente se ensinando um pouco. A Isabela trabalhou no projeto como voluntária, né, na época que estava na graduação da UF. E discutindo essas temáticas de separação dos poderes, do que é o Estado, né? Eu acho que quanto mais a gente aproxima a população desse tipo de discussão, mais a gente retira polarização que não vai levar a nada, né? É conhecimento. Quando você conhece mais, você tem possibilidade de ajudar a melhorar, a dar sua opinião. Não dá para achar que vai tudo mudar se a gente não mudar nós mesmos, se a gente não passar a entender melhor e participar de uma maneira mais ativa. O Reinaldo ele fez uma pergunta interessante, que é a respeito da expansão do projeto para outras escolas do município. Reinaldo, obrigada por estar por aqui também, querido. Olha só, gente, na verdade, não sei se vocês viram, Belo Horizonte aprovou no último mês o ensino das bases constitucionais, o ensino do direito constitucional nas escolas. Eu acho isso fundamental, né? Eu acho que exatamente para fomentar uma cidadania adequada, a gente precisa falar sobre ela, sem viés ideológico, ou seja, mostrando o texto da Constituição, que é a norma que a gente precisa seguir como o maior do país.
Simples assim, né? Então, diante disso, assim, é claro que a gente tem muita vontade de expandir para outras escolas, né? A gente não, a preferência foi pelas escolas municipais, até por esse retorno social que a gente entende que a gente precisa criar, porque muitas vezes o aluno de escola particular, ele tem mais subsídios de conhecimento, de acesso a esse tipo de informação do que o aluno da escola municipal. No entanto, a gente precisa de mais voluntários, precisamos de bolsas, porque nossos alunos, muitos, precisam de apoio financeiro para estar dentro da universidade. Então, se ele não tem apoio financeiro, ele precisa trabalhar, né? E aí ele vai trabalhar no comércio, ele vai ter... Eu já tive aluno, por exemplo, que trabalhava durante a noite toda no drive-thru. E aí ia trabalhar, ia estudar durante o dia. Estamos falando de realidade de aluno universitário. Então, assim, vejamos, temos a questão das cotas e nós temos várias realidades dentro da universidade, a gente precisa entender isso. Então, não é sempre que a gente consegue expandir um projeto exatamente porque não temos pernas, não temos investimento público adequado nessa situação, né? Verdade, não dá para esperar que esse aluno que trabalha no drive-thru vai ter o tempo disponível para um projeto tão bonito desse, né? Ele está se equilibrando ali entre as suas necessidades, a possibilidade de concluir uma universidade pública que demanda uma quantidade de estudo grande, de dedicação, não é fácil, não. Quem já esteve nesse ambiente universitário sabe que é um desafio também para o aluno. Verdade. Professora, muito obrigado. A gente está chegando... Tem só mais uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante, que é da educação moral e cívica, né? Que ela falando, deixa eu ver quem foi que falou aqui. Que era uma matéria na escola, né? Eu também tive moral e cívica na escola, né? E tem uma outra falando que, no mínimo, a gente deveria conhecer o texto da Constituição. Eu acho que é bem isso. No mínimo, o artigo 2º, 3º, 4º, 5º da Constituição já era um bom adianto. Verdade, verdade. Professora Fabiane, muito obrigado pela sua presença. Acho que foi uma conversa muito rica para a gente conhecer melhor o projeto, para a gente ter noção de como é positivo isso que está acontecendo na nossa cidade. Às vezes, nós nem sabemos que tem algo tão bom e está tão próximo da gente. Queria te parabenizar pela iniciativa, por tocar esse projeto, que se é difícil para o aluno que divide seu tempo com trabalho, estudo, para o professor também, que você deve ter inúmeras outras funções e tem que dedicar seu tempo nesse projeto de expansão. Queria fazer uma menção honrosa, não conheço, mas à direção do Ancira, por permitir que o projeto, né, porque com certeza precisa da participação deles, que vocês entrem na escola, apresentem isso para o aluno. Eles também estão cumprindo um papel de cidadão, de agente social enorme. E também parabenizar todos os alunos que fazem parte disso tudo, que dedicam o seu tempo, o seu trabalho para a conscientização coletiva. Parabéns, professora. Obrigada, Daniel. Olha, queria agradecer. Eu estou aberta a qualquer tipo de esclarecimento a respeito do projeto. A gente entende que é só ouvindo pessoas, estando possibilitando, esclarecer fatos, esclarecer ações, que a gente pode crescer junto, né? Então, assim, eu estou aberta a qualquer tipo de conversa, de bate-papo, que eu acho que a gente cresce junto quando a gente permite ouvir e também falar, né? Então, mais uma vez, agradeço também o incentivo ao projeto, tenho certeza que vocês vão ver muitas coisas aí interessantes ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida. Só para antes da gente... Chamo vocês, olha, tem um debate, gente, quarta-feira, só deixar divulgando para vocês que eu esqueci, quarta-feira, intolerância política, lá no meu Instagram pessoal já tem a divulgação lá na agenda e tem também, um link na bio, assim também como tem no Instagram do projeto. Me manda sempre por WhatsApp, por favor, Fabiane, que eu faço questão de publicar aqui. O Pierre perguntou como que pode participar do evento. Lá no convite deve estar as informações do Instagram, o canal no YouTube, tudo que for necessário. Isso. Tem o link lá na bio, na minha bio,
de próximos eventos, é só clicar, faz uma inscrição lá pelo Simpla, tudo gratuito, tá, gente? Foi bom falar, esqueci de falar esse detalhe, tudo gratuito, com emissão de certificado, então fiquem à vontade para participar. Ótimo. Muito obrigado pela sua presença, tá? Um abraço, gente, obrigada mais uma vez, estou à disposição de todos. Um forte abraço. Desculpa, perdão. Um forte abraço a todos. E obrigado a cada um que nos assistiu, que dividiu esse tempinho com a gente na hora do seu almoço. Semana que vem a gente tem mais uma live, eu divulgo por aqui e só é bom porque vocês estão aqui participando, interagindo com a gente, tá? Abraço, professora. Encerrar. Valeu.